Olá, muito bom ter você aqui comigo mais uma vez para mais uma reflexão sobre igrejas que prevalecem, igrejas que estão dando certo, igrejas que estão alcançando o mundo. Como elas são, a gente está observando isso, seguindo o livro do Carlito Paz, Igrejas que Prevalecem, com o mesmo título, né, do que a gente está falando aqui, usando desse recurso para poder fazer aí uma pesquisa, né, tanto para conhecer como para comparar, para ver se de fato nós aqui como Igreja Presbiteriana de Itaparica, aqui em Vila Velha, temos seguido aí os roteiros, os passos, os exemplos de igrejas que de fato fazem a diferença. E a abordagem que vamos ter nesta aula é sobre a forma de evangelizar, porque igrejas que prevalecem, igrejas que se destacam no seu tempo, que fazem realmente, se fazem ouvir na sua geração, são igrejas que evangelizam de forma não convencional, que usam outros meios para evangelizar, além daqueles só aqueles conhecidos que todos nós sabemos, como, por exemplo, pregar na praça, entregar folheto. Nós não estamos aqui querendo de forma alguma menosprezar esse tipo de trabalho, essa forma de evangelismo, de forma alguma. Não pense isso. O que a gente está dizendo é que para alcançar diferentes tipos de pessoas, em diferentes momentos que temos vivido hoje, nós precisamos usar de diferentes recursos. É apenas isso. Nós precisamos, porque amamos o Senhor Jesus e queremos fazer o que Ele nos manda, porque temos também misericórdia com aqueles que não são salvos e porque existe um abismo muito grande entre as pessoas e Deus, nós nos colocamos na brecha como povo santo que quer fazer o nome de Jesus conhecido. E aí nós fazemos o que for possível, vamos fazer o que for necessário. É basicamente isso que a gente vai falar aqui nessa aula. Eu quero ler com você um verso da Bíblia que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 22. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para que, de alguma forma, salvasse alguns. Tá? 1 Coríntios, capítulo 9, verso 22. Nessa passagem, o que a gente aprende aqui, o que a gente vê é que Paulo não estava com dificuldade, nunca teve dificuldade de fazer de uma forma diferente o serviço de anunciador do Evangelho, de pregador, de missionário. Ele usava de todos os recursos. Se a pessoa falava num nível lá elevado, ele conversava com ela naquele mesmo nível, até porque ele tinha essa capacidade. Mas se a pessoa conversava num nível diferente, num formato diferente, ele ia até ela e falava do Evangelho. Porque todos precisam do Evangelho, todos precisam ouvir a verdade. Então não adianta eu e você ficarmos apenas repetindo de um jeito só, se quem está ouvindo, se quem a gente precisa e quer alcançar, não está entendendo. Não é legal fazer isso. A gente precisa repensar essas coisas. E, irmãos, evangelização... Por que a gente está conversando isso aqui? Por que você acha que a gente está conversando isso aqui? Porque evangelização não é um ministério da igreja, um ministério de poucas pessoas da igreja, mas é uma função de todos os crentes. Eu tenho tentado ensinar para você aqui, eu, os pastores dessa igreja, temos tentado ensinar que ser missionário não é ser uma pessoa que fala para uma tribo diferente. Ser missionário não é somente ser aquela pessoa que fala uma outra língua que vai para uma nacionalidade diferente. Ser missionário é ser cristão, é ser um filho de Deus que aonde vai, com quem encontra, olha naquela pessoa e vê nela uma possibilidade do amor de Deus também ser expandido ali naquele coração. Isso é que é ser missionário. Uma igreja missionária, uma igreja missional, é uma igreja que, de fato, onde os seus membros,
aquelas pessoas que compõem a sua membresia entendem que o papel do missionário distante é o mesmo que ele tem aqui perto, com as pessoas que estão perto dele. Essa tarefa de evangelizar é uma tarefa de todos, não é tarefa apenas de alguns poucos escolhidos, melhores, piores, não importa. Não é, é para todo mundo. Aliás, é um privilégio que a gente tem de poder anunciar as boas novas do Senhor Jesus com quem certamente o missionário que você mais gosta, que você mais admira, não vai poder chegar lá. Você que vai chegar, você que vai ter proximidade, você que vai ter a oportunidade de falar de Jesus para esta vida, para esta pessoa. O texto que estamos considerando aqui fala que muito da lentidão, né, nossa lentidão na expansão evangelística missionária se dá ao fato que grande parte das pessoas que compõem a igreja evangélica aqui no nosso país entendem que esse trabalho é de alguns, não é dela, é sempre do outro. Tá? Olha, preste bem atenção. Nós entendemos claramente, biblicamente, que pessoas têm dons diferentes e que, pelos seus dons e pelas suas capacitações, suas capacidades, seus talentos, ela vai ocupar funções diferentes no corpo de Cristo. É verdade, nós cremos assim. Agora, o que nós não acreditamos e que precisa cair por terra, que é uma fake news, é uma narrativa mentirosa, é que a tarefa de falar de Jesus é só do pastor, do presbítero, do missionário, de um outro irmão, outro aí que a gente olha nele e reconhece nele o dom de evangelista. A tarefa de anunciar é minha, a tarefa de anunciar é sua também. Todos nós precisamos olhar e anunciar. Mas aí é que entra mais claramente o assunto que a gente está tratando aqui. Se todo mundo tem que evangelizar, e nem todo mundo consegue pregar como um missionário, consegue pregar como um pastor, se nem todo mundo consegue ficar na praça e falar para as pessoas ao vivo, se nem todo mundo da igreja, todo mundo crente, consegue tempo para poder ficar parado num sinal, num determinado lugar, numa esquina entregando folheto, como que a gente vai pregar então? Como que nós vamos anunciar Jesus para as pessoas? É aí que entra o tema dessa nossa aula. Precisamos aprender a anunciar, a pregar, a evangelizar de uma maneira que não seja apenas essa convencional, que pode até ter essa. Nós não estamos, como eu disse no início, nós não estamos aqui desfazendo tudo que a gente conquistou e que nos conquistou até agora. O que a gente está dizendo é que existe uma outra forma. Aliás, existem outras formas, muitas outras formas da gente alcançar as pessoas para Jesus. E para isso, você precisa acreditar que cada discípulo tem um ministério na igreja e uma missão no mundo. É isso que você precisa ter muito claro na sua mente. Sabe, nós vamos, irmãos, quando chegar na eternidade, nós teremos tanta coisa legal para fazer, né? Adorar o Senhor, viver em comunhão constantemente, tanta coisa bacana, ver as belezas que Deus fez, criou de uma forma diferente, com um olhar não contaminado pelo pecado. É tanta coisa boa que vai acontecer no céu, mas sabe o que não vai acontecer lá? Você sabe o que não... Algumas coisas não vão acontecer, mas sabe uma delas? Lá no céu não vai ter evangelismo, não vai ter evangelização. Por quê? Porque essa é uma tarefa para hoje, essa é uma tarefa para agora, essa é uma tarefa para nós nesse tempo. É a oportunidade que a gente tem, porque lá no céu não vai ter isso mais, então vamos fazer enquanto a gente está aqui, porque esse é o nosso momento, essa é a nossa vez, e é assim que a gente precisa olhar para essa responsabilidade, para esse privilégio. É agora, é hoje, este é o momento que nós precisamos usar de todos os recursos para alcançar as pessoas. Há alguns anos atrás, nós não tínhamos os recursos que temos hoje, nós temos tantos hoje, temos redes sociais, não é uma só, não são várias, onde você consegue comunicar, falar, talvez ser observado por alguém que você nem está sabendo que está te acompanhando ali. Então, aproveite e dê seu testemunho, fale de Jesus. Nós temos outras tantas formas, né? Podemos chamar a pessoa na nossa casa, sentar com ela, tomar um café, bater um papo, mas nunca deixar de falar para ela que a alegria que reina no nosso coração, que a paz que está na nossa alma é um produto
que não foi produzido por nós, é um produto da graça, é algo que Deus colocou em nós. Experimente chamar a sua vizinha para tomar um café, um cafezinho preto aí, não precisa fazer muita festa não. Um cafezinho simples, um bate-papo, uma conversa, uma prosa bacana, mas aproveite o ensejo, né? Aproveite a oportunidade e sempre, intencionalmente, fale do quanto Jesus é importante para a sua vida, do quanto Jesus é importante para o seu casamento, o quanto que Jesus é importante na história da sua família. Fale de Jesus de maneiras não convencionais, num café, batendo bola, brincando, nadando na piscina, quando você parar ali para conversar, na sauna, aonde você for, meu irmão, na beirada da praia, na areia, caminhando, aonde você estiver, seja um missionário de fato. Não seja um missionário só na teoria, seja um missionário, um anunciador, um pregador na prática. Fale de Jesus de maneira não convencional. Não fique esperando que apenas a pregação da igreja faça isso, que apenas determinados homens e mulheres aqui da igreja que têm alguma função faça isso. Você foi chamado para também anunciar. Igrejas que se destacam são assim, elas anunciam o evangelho de formas variadas, porque afinal de contas, as pessoas são muito diferentes umas das outras. Tem gente que precisa de outras abordagens. Algumas pessoas nunca serão abordadas num sinal com um folheto, por exemplo, que elas nunca vão nem abrir o vidro para você. Algumas pessoas nunca vão te ouvir pregando na praça, sabe por quê? Porque elas nem praça vão. Mas existem outros lugares que elas frequentam, outros lugares que elas estão, outras demandas que elas têm na vida, e lá você pode estar também e pode anunciar e falar de Jesus. Pode não, deve falar de Jesus. Sabe, por muito tempo nós como igreja valorizamos muito os eventos. Eu até acredito que os eventos são muito importantes. Eles são uma das formas, uma das ferramentas, das estratégias, digamos assim, que temos para evangelizar de maneira não convencional. Quando nós fazemos uma festa na igreja, quando nós fazemos um evento musical, isso tudo é de fato uma oportunidade. Assim como também é a festa que você faz, o jantar que você faz na sua casa, né? Pode ser também. Mas vamos pensar na igreja. Eventos na igreja. Eles são, de fato, e podem ser uma boa ferramenta, se forem tratados, se forem planejados, não para acontecer por causa deles em si, por causa do evento em si, mas como um anzol, né? Cada evento, cada ação que a igreja faz deve ser considerada como um tipo de anzol, que vai pescar, que vai fisgar algum tipo diferente de peixe. Eu não sei se essa linguagem é comum para você, mas tem anzol pequeno, tem anzol médio, tem anzol grande, e cada anzol, né, cada tipo de anzol, ele é propício para pegar um tipo de peixe. E como no mundo nós temos variados tipos de pessoas, variados tipos de peixe, nós como igreja, nos eventos da igreja, devemos lançar anzóis, então, de tamanhos e formatos diferentes, buscando capturar, pegar, pescar de fato alguém que vá encaixar, que a boca vai dar certinho naquele anzol ali. É isso, os eventos têm essa função, eles não podem servir a apenas o desejo da gente de fazer reunião, festa, seja o que for. É preciso que nesses eventos que são produzidos na igreja, nós tenhamos a sensibilidade de trazer pessoas, de chamar amigos, de chamar vizinhos, de chamar parentes, seja o que for, para participar. E dentro do evento, em algum momento, deixar muito claro que tudo que está acontecendo ali é para a glória de Deus e que todo mundo precisa de Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida. Você sabe muito bem que esta igreja aqui tem como lema, né, como trindade aí de palavras, né, acolher, aperfeiçoar, desafiar. E hoje é um grande desafio. Eu espero que essa aula de hoje seja assim uma parte daquela que não te acolhe, mas te aperfeiçoa, te faz enxergar um pouco mais e te desafia a falar mais de Jesus para as pessoas. Quero
compartilhar com você aqui uma experiência que eu tive enquanto pastor da Segunda Igreja Presbiteriana em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Nós resolvemos lá fazer uma festa na roça, naquele mês de junho, julho, onde para todo lado o pessoal está festejando festa, festa junina. Nós fizemos ali uma festa da roça. Vestimos a caráter, eu, os presbíteros, o pessoal da igreja, doce, comida típica. Alguém conseguiu um sanfoneiro lá, o rapaz chegou com a acordeon grandona, tocando os hinos, as músicas que a gente está acostumado, né? Naquele formato, naquele ritmo, e foi uma benção. Sabe o que foi melhor? O que foi melhor foi que nós nos alegramos e outras pessoas do bairro começaram a olhar para a igreja e falar assim, pô, esse povo é alegre, esse povo festeja mesmo. Nós chamamos algumas pessoas não crentes, elas foram e viram a gente rindo e brincando, e foi uma diversão muito boa, e todo mundo ficou ali satisfeito e abriu portas. Pessoas que ainda não tinham entrado na igreja começaram a ir na igreja. O primeiro que a gente fez não foi na igreja, foi na casa de um membro lá da nossa igreja. E ali as pessoas começaram a olhar e falaram assim, pô, dá para ir nessa igreja aí, esse pessoal não é muito esquisito não, né? É um pouco só, mas não é tanto assim não. E o pastor estava lá, então que beleza, então dá para misturar, não é um sujeito assim tão separado das pessoas não, que normalmente é essa visão que se tem de pastor, né? E foi uma coisa maravilhosa. Claro, meus irmãos, claro que houve gente ficando incomodada, meio rabugenta, não da nossa igreja, de outras igrejas evangélicas que quiseram falar que a gente estava promovendo festa pagã, coisa do tipo. Aí sabe o que nós fizemos? Fizemos nada, nós não estamos nem aí porque que os outros estão pensando, porque nós já tínhamos decidido naquela época lá, já havíamos resolvido que nós queríamos agradar a Deus e queríamos fazer aquilo para o Senhor. E como aquilo era algo que a gente já tinha acordado, estava muito tranquilo para nós, o que os outros estavam dizendo não nos interessava. Os crentes estavam dizendo não nos interessava. O que para nós interessava era o povo não crente vai ver isso e vai se abrir, vai ter uma chance dele se aproximar da gente? Sim, é isso que nós acreditamos. Então bora, vamos fazer. E fizemos de novo, e fizemos de novo. Foi uma benção. Esse é só um exemplo, é só uma forma que eu trago para você aqui pensar. Existem outros que são mais propícios aqui à nossa cidade, à nossa igreja, ao nosso bairro. A gente precisa não ter vergonha e não ficar agarrado nos modos convencionais, pensar que podemos e devemos evangelizar de maneiras não convencionais. Talvez você nem consiga reunir, se encontrar com as pessoas aonde você quer, na igreja, ela não vai. Na sua casa você nem para lá, né? Talvez nem você pare em casa tanto assim, né? Mas existem tantas outras formas. Nós temos uma cidade maravilhosa, praias lindíssimas, todo mundo vai na praia em algum momento. Chama para encontrar ali, senta debaixo de uma árvore, fica num quiosque desse, troca ideia, bate papo, ri um bocado, e no momento certo, porque você vai estar orando por isso, você vai estar intercedendo por isso, no momento certo você fala para ela de Jesus. Pregar para as pessoas na praia, isso, pregar para a pessoa na praia, para seu amigo ali que você estava surfando, talvez. Nós temos shopping centers, que é uma coisa que tem aqui de sobra aqui em Vila Velha, né? Então é um lugar que todo mundo gosta de ir, todo mundo quer gastar, comprar alguma coisa, às vezes nem pode, mas quer, né? Encontra no shopping então com seu amigo, com a sua amiga, com seu colega, seu irmão, seu vizinho, seu colega de trabalho, de estudo, não importa. Encontra ali, assiste um filme, bate um papo e apresenta. O lance é o seguinte, você tem que falar de Jesus constantemente. Constantemente você tem que falar de Jesus e use todos os meios para alcançar a todos. Quero ler de novo o verso que Paulo nos deu. Escrevendo a carta para os Coríntios, a primeira carta, verso 22 do capítulo 9. Para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Não vai dar certo sempre, mas alguns Deus vai te dar como filho, como filha, presente de gente que você vai ganhar para Jesus. Amém, meu irmão? Espero que você diga amém aí com força no seu coração. E eu quero terminar dizendo que nós não podemos ver milhões e milhões de pessoas longe de Jesus
sem conhecer o verdadeiro Salvador. Gente que adora sol, que adora lua, que adora livro, que adora ateísmo, que adora a própria mente, agnóstica, gnóstica, não importa. Gente que precisa de Jesus, é tanta gente assim. Gente que adora político, partido, coisa do tipo. É tanta gente sem Jesus. A gente não pode olhar para isso e ficar de braço cruzado. Não, a gente não pode fazer isso. Nós vamos falar com elas aonde está o pão verdadeiro, o pão da vida. Esse pão é Jesus Cristo. E para falar isso com elas, se for preciso plantar bananeira, a gente planta. Se for preciso dar cambalhota, a gente dá. Se for preciso ficar quieto do lado, apenas confortando a pessoa, a gente faz isso também. A gente faz de tudo para poder, no momento certo, poder falar para ela que Jesus é o Senhor e Salvador. Bem, chegamos ao final. Vamos ver algumas perguntas que são propostas no livro que eu quero fazer para você. Na sua igreja, missões é um programa ou é um desafio pessoal para a sua vida? Como é que você olha a missão aqui na nossa igreja? As missões, quando a gente fala de missões, você fala assim, é um programa, coisa que aparece de vez em quando aí no culto, a gente fala de alguns nomes, né, de alguns missionários, GG, Osni, Fábio, por aí vai. Né? É isso? Ou missões é isso e você também sendo desafiado a falar de Jesus. Outra pergunta. Que tipo de evangelismo contextualizado a realidade desta igreja está sendo realizado? A realidade daqui do bairro, desta igreja, dessa cidade, o que nós temos feito? Ou, se você preferir, o que nós podemos fazer? Se você tiver alguma ideia, se Deus, deu um flash no seu coração, jogar luz para você de alguma situação, de alguma inspiração, não guarda para você. Traz para o grupo, traz para nós, vamos executar aquilo que Deus falar no seu coração, se for da vontade dEle. Tá? Que jeito que nós podemos ser melhores no evangelismo não convencional? Uma última pergunta que eu quero fazer para você. Nós falamos a linguagem que as pessoas conseguem ouvir e entender? Sabe, nós como igreja aqui presbiteriana em Itaparica, aqui em Vila Velha, Espírito Santo, nós falamos do jeito que as pessoas conseguem entender ou nós falamos só para nós? Né? Eu quero acreditar que a gente tem falado do jeito que as pessoas entendem, por isso que elas têm vindo, e elas têm sido bem recebidas, têm se sentido acolhidas aqui, mas isso não impede que a gente tente melhorar e fale mais claramente com as pessoas do jeito que elas consigam nos compreender. É por isso que eu creio que essa aula é muito importante para você, para mim, para nós aqui, como família de Jesus nessa comunidade. Vamos orar e vamos encerrar então essa nossa reflexão. Deus querido, muito obrigado por esse tempo aqui de reflexão sobre as formas de alcançar outros. Desperta nosso coração, aquece a gente por dentro, nos incomoda, meu Pai, eu te peço, para que a gente não fique, encostado naquela desculpa de que eu não sei fazer, só o outro que sabe, porque existem tantas outras formas e oportunidades que o Senhor dá para mim, para os meus irmãos aqui, para que possamos ser um instrumento de bênção, instrumento poderoso nas tuas mãos, que a gente consiga enxergar e executar isso para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Querido irmão, Deus te abençoe e que você reflita nisso, isso te incomode e, toda quarta-feira, às 8 horas, nós estamos aqui, eu, presbítero Daniel, talvez um dos outros pastores, para poder chamar você para essa conversa, que possamos ser uma igreja que prevalece.